Olá, que bom que você está de volta. Eu digo de volta porque esse é o segundo vídeo de uma série de 12. Se você não viu o primeiro, volta lá e assiste, porque é importante para entender esse vídeo. E se você já viu, isso é um bom sinal, sinal que estamos fazendo um bom trabalho. Que bom que você está aqui, é um orgulho. A gente está tentando manter um conteúdo de qualidade em relação à arte aqui no YouTube. Esse é o nosso canal Pergunte ao Escritor e eu sou o Cícero. E hoje vamos falar sobre cultura. No primeiro vídeo falamos sobre arte e, sobretudo, a diferença entre uma coisa e outra. E nesse vídeo vamos fazer o inverso, né, olhando pelo lado da cultura. Bom, a cultura, por mais que as pessoas confundam com uma série de coisas, com tradição, com arte, às vezes até com entretenimento, a cultura é o que define um povo. A cultura é a manifestação daquele povo, é como aquele povo se manifesta. E normalmente ela acontece depois que aquele povo já está organizado. Pensando numa tribo, por exemplo, a tribo já tem abrigo, já tem comida, já tem segurança. E aí eles começam a se manifestar enquanto grupo, eles começam a ter comportamentos que identificam aquele grupo. Então, o que acontece de fato? As vestimentas, a comida, o jeito como aquele grupo se comporta, aquela tribo que eu estou usando como exemplo, que são a cultura daquele povo. Então a cultura é mais, de uma maneira mais popular, o jeitão de um povo e de um lugar. Quando você diz, por exemplo, eu gosto muito de viver na minha cidade e não gosto de morar na cidade vizinha. Às vezes elas são até muito próximas, o que divide é uma rua, né, algo muito peculiar. E não há nada físico, uma montanha, um rio que divida aquela cidade e você prefere uma do que a outra. Isso acontece pela cultura dessas cidades. Então a cultura de uma é de um jeito e a cultura de outra é de outro. Eu sei que isso se confunde em todos os meios, né, nas mídias, até no poder público isso se confunde, porque se reduz a cultura à arte. Por exemplo, os departamentos no governo estadual, federal, municipal, que cuidam de cultura, normalmente se debruçam a tratar de arte, das manifestações artísticas, que estão dentro da cultura. Elas fazem parte da cultura, porque a cultura de um povo, como eu disse, é a música, a vestimenta, o comportamento, às vezes até o trânsito, o jeito como o trânsito funciona naquela cidade, haja vista a Índia, e as artes. Então tudo isso está incluído dentro da cultura, certo? Então é possível que se faça essa confusão, e ela é até compreensível até certo ponto, não para nós, aqui depois desses encontros, que saberemos definir uma coisa e outra. Eu vou dar um exemplo prático disso, e eu uso como exemplo o Rubem Alves. O Rubem Alves tem um livro que se chama O Sapo que Queria Ser Príncipe. O meu é O Lobo que Queria Ser Príncipe, tá aqui, ó. O dele é O Sapo que Queria Ser Príncipe, e o dele saiu depois, queria deixar isso claro. Nunca falei com ele sobre isso, não teremos mais essa oportunidade. O Rubem Alves, no livro dele, no Sapo que Queria Ser Príncipe, ele diz que tinha, na cidade dele, em Boa Esperança, quando ele saiu, cada pessoa tinha um relógio no bolso, como era costume na época. Tinha o seu relógio, né, aquele pendurado pela correntinha, e a pessoa tirava do bolso, olhava as horas e guardava o relógio. E as pessoas andavam bem devagar, bem com calma, as pessoas se movimentavam pela cidade de onde ele saiu. E ele chegou em Belo Horizonte, que era a capital de Minas Gerais. E lá ele viu que na estação tinha um relógio gigante na estação, bem no alto da estação, para que todas as pessoas vissem o relógio, e elas corriam muito mais, era muito mais apressado o comportamento das pessoas. Vejam que nesse caso é uma questão cultural. É a cultura de cada lugar que difere nesse caso que o Rubem Alves cita no livro dele. Isso é um exemplo prático de cultura. E não tem a ver com arte. Vejam que não há arte nesse movimento, é estritamente cultural. Mas em alguns momentos as coisas podem se confundir mesmo. Por exemplo, eu tenho um vídeo que circula na internet de uma menina que volta. Ela foi estudar medicina, acho que nos Estados Unidos, e ela volta para o povo dela na Grécia, acho que é Grécia. E lá eles recebem ela dançando, uma dança que é própria daquele povo, daquela família, daquele clã. E ela chega, eles estão dançando, e ela dança a dança com eles. Porque ela sabe a dança, porque ela é dali, ela tem aquela cultura, e ela se emociona fazendo aquilo. Quer dizer, ela saiu para uma outra cultura completamente diferente, e volta para o clã dela, para a tribo, né, tribo entre aspas dela, e ela sabe
dançar, ela pertence àquele povo. Então isso envolve cultura e, neste caso, envolve arte, que é dança. E é por isso que as pessoas fazem a confusão, porque uma coisa passa pela outra diretamente. Tem um vídeo que é mais conhecido daquele rapaz que chega na Nova Zelândia e eles fazem o haka para ele quando ele está no aeroporto, a família faz, que é o mesmo exemplo. E isso é uma questão cultural. Talvez eu não saiba fazer, e a internet hoje muda muito isso, porque alguém pode aprender pela internet. Mas talvez você e eu não saibamos fazer a dança que eles sabem. E todos eles sabem, o menino que chega de viagem e a família que está lá, porque é cultural, faz parte da cultura deles. Sim? Ah, sim, eu falei do livro e não falei do nosso patrocinador aqui do canal, que é a livraria Livro Presente, livropresente.arte.br, que é quem patrocina esses vídeos, quem mantém esse conteúdo no ar. Nós não buscamos a remuneração aqui via YouTube. O que esperamos é que as pessoas que queiram que esse material continue no ar consumam lá os produtos da Livro Presente, livropresente.arte.br. Vejam também as nossas redes sociais, que é @pergunteaoescritor e @livropresenteoficial. Façam perguntas por lá, deixem perguntas aqui no comentário, discordem das coisas que são ditas aqui, é muito importante para que a gente construa esse conhecimento no final dos 12 vídeos. Muito bem. Uma outra confusão que é feita, e isso é mais atual e está mais ligada à política, aliás, existem duas ligadas à política, mas a mais atual é essa de que a cultura é algo sempre edificante. As pessoas acham que a cultura, além de ser arte, é uma arte edificante, que você deve ouvir música clássica, assistir teatros com textos clássicos, que você deve ver coisas que elevem a tua alma, porque essa é a função da cultura, elevar a alma das pessoas a uma condição melhor, se isso pode ser medido. Não é assim. A cultura, e eu estou dizendo, e vocês podem comprovar, isso não é uma ideia minha, não saiu da minha cabeça. A cultura, como eu disse, que representa um povo, nem sempre é algo que vai somente te edificar. Na verdade, às vezes ela faz reflexões, às vezes a cultura faz críticas, às vezes a cultura demonstra coisas que aquele povo nem queria mostrar. Então ela não é algo que eu vou consumir passivamente e eu preciso consumir para fazer parte daquele povo. Não, eu expresso aquela cultura porque eu faço parte daquele povo. Então é uma confusão que se faz, que você não tem cultura, você é uma pessoa sem cultura. Ninguém é sem cultura. A cultura do lugar que você vive, de uma forma ou de outra, vai tocar você. Você vai ver, por exemplo, nós moramos aqui no interior de São Paulo, e a maioria de nós tem um R característico da região, que é evidente em todo mundo que mora aqui. E mesmo quem veio de fora acaba pegando isso, acaba associando, introjetando isso, porque você é tocado pela cultura do lugar que você vive. Não dá para ser alguém sem cultura. E aí a gente chega ao segundo ponto, político que eu digo, que é quando os políticos ou os programas políticos dizem às pessoas que darão mais cultura a elas. Vocês não têm cultura, mas eu darei mais cultura a vocês. Não se dá a cultura, pelo que eu acabei de dizer. Um poder público não pode dar cultura às pessoas. O que o poder público pode fazer é fomentar a cultura que existe naquele lugar. Então há uma demanda cultural, há pessoas que querem produzir movimentos artísticos, culturais, porque a cultura não se produz, né, ela acontece. Então, pessoas querem produzir manifestações artístico-culturais e o governo financia aquilo. Isso é possível, porque, como eu digo sempre, a cultura pode acontecer com o poder público, sem o poder público e apesar do poder público. Porque, às vezes, o poder público quer que a cultura não aconteça, que as manifestações culturais, artísticas, não aconteçam. E eles vão sufocar isso e, ainda assim, elas acontecerão. Vejam a ditadura militar e tudo que foi produzido, né, brilhantemente nessa época. Então não há como você segurar a cultura. Ela é quase um efeito colateral da existência humana. A cultura é quase um efeito colateral. Quando a gente, por exemplo, eu escrevo livros, faço teatro, toco, canto, eu estou fazendo arte e isso é da minha vontade. Eu quero fazer isso deliberadamente. A cultura não é assim. Ela é um resultado de toda essa convivência, inclusive da arte que eu faço na minha época, no meu tempo. Então a cultura também é um resultado disso. Nós hoje, todos nós, a maioria das produções culturais, somos influenciados pelo Star Wars, por exemplo, pela franquia, porque ele refletiu um momento ali do tempo dele e isso se espelha em todo mundo hoje. Então as produções artísticas realmente
têm um resultado na comunidade onde elas estão inseridas, mas não porque elas quiseram aquele resultado. Aquilo acontece fora do controle. A cultura, como eu disse, não se controla. Isso é importante, que a cultura não pode ser controlada. A arte, talvez, você consiga, vamos fazer algo aqui mais voltado ao infantil, ao adulto, algo mais reflexivo, ou algo mais nacional, vamos ser mais nacionalistas nas produções artísticas, mas culturalmente não dá. A cultura leva a gente hoje até essa dicotomia política que a gente sofre. Então, a cultura não é controlável, e é por isso que ela é cultura, diferente da tradição, que é uma coisa que as pessoas confundem também. Porque a tradição é cultura. Não é, não é. Mas duvidem disso, façam contribuições aqui nos comentários, mas eu vou dizer da experiência que eu tive com isso. A tradição é como se fosse o jogo de futebol oficial, o jogo onde tem uniforme, técnico, torcida, ingresso, e a cultura é como se fosse aquela pelada de final de semana, o baba, o jogo, né, informal de final de semana. Elas se parecem, mas não são a mesma coisa, porque a tradição é estéril e a cultura sempre vai parir. Ela vai dar frutos para outras coisas de maneira incontrolável. Então a tradição não muda, ela é igual sempre, sempre será. E a cultura, ela sempre dará outros frutos sem controle, mas dará outros. Toda vez que você provoca, né, você vê algo cultural, ele vai fazer diferença no convívio daquelas pessoas, porque ele é cultural. Para exemplificar o que eu estou dizendo, eu cito dois poetas, dois letristas que eu gosto muito, o Chico Buarque e o Mano Brown, que estão dentro de questões culturais completamente diferentes. A realidade do Chico não é a realidade do Mano Brown. E eles têm produções artísticas valorosas, tanto um quanto o outro, mas têm realidades culturais muito diferentes e têm representatividade cultural. O Mano Brown representa um grupo de pessoas, ele conhece o lugar de onde ele está falando, a arte dele representa aquele lugar, fala daquele lugar, como diz Tolstói, né, para ser universal você tem que falar do seu quintal. E o Mano Brown faz isso. Aquilo é cultural. O rap é cultural nesse sentido que eu estou dizendo, de que representa um povo, uma tribo, um grupo, ele é cultural. O funk é cultural. Eu não gosto de funk. O funk é cultural. Ele é resultado de toda uma cadeia de coisas que envolvem as pessoas que produzem o funk ou que curtem o funk. Eu não gosto, mas há quem goste. Ninguém controla a revelia geral. Então, se há um grupo de pessoas que gosta, se sente representado por aquela música, aquilo é cultural. Veja, como eu disse antes, não é só a música clássica, o balé clássico, que são lindos, são maravilhosos, mas a cultura não se define nisso. A cultura é quando aquele povo está representado por vários aspectos, inclusive o aspecto artístico. Então, aquele povo está representado. O rap, por exemplo, os rappers quase sempre se vestem da mesma forma, têm o mesmo jeito de falar, cantam os mesmos temas, têm um comportamento muito semelhante, têm pautas que eles querem lutar que são muito parecidas. Então, aquilo é cultural. E eu sei que essa definição incomoda muitas pessoas, mas procurem pensar sobre isso, se debruçar sobre essa reflexão. Você não gosta daquele estilo musical. Eu não gosto do sertanejo universitário, por exemplo. O sertanejo universitário fala muito de cultura. Não digo as letras ou as músicas, mas o movimento sertanejo universitário tem muito para falar sobre cultura. Tem um povo representado, tem uma vestimenta, tem pautas que são para eles importantes, tem um jeito, aquele grupo, você identifica aquele grupo. Então vejam que há uma questão cultural ali. Mas aquilo é vazio de sentido, vazio de forma, ou tem letras que não são edificantes. Não é esse o ponto. Pode até acontecer isso com algumas músicas, mas não necessariamente. Aí você fala, não, eu sou um cara intelectual, eu ouço MPB, não ouço sertanejo. O Rubel gravou recentemente uma música da Maiara Maraíza. E aí você ouve com o Rubel e fala, agora é bom, e que a Maiara Maraíza é ruim. Não é. Então assim, ele foi lá e pegou, que era uma construção artística, que fazia um recorte, como eu disse no primeiro vídeo, ele viu isso e colocou a música. Pode ter MPB que não seja muito boa, pode ser sertanejo que não seja bom, samba que não seja bom. Não é essa a questão. O que estamos discutindo nesse vídeo é o que é cultura. Então, a cultura representa um grupo. E o cara que gosta de sertanejo universitário e se identifica com aquele grupo, vai com aquela música, com aquela vestimenta, há uma questão cultural.
Existe uma questão cultural. Como há no funk, as pessoas se parecem. Não se parecem? Como há no sertanejo, no samba, as pessoas se parecem. Aí você fala, não, mas eu gosto de todos eles. Eu ouço samba, ouço funk, eu ouço rap, eu ouço MPB. Parabéns, isso é ótimo. Você não está ligado a essas questões culturais para consumir cultura. Mas você, enquanto pessoa, deve se identificar mais com um grupo. Ah, eu sou, sei lá, corintiano, é um grupo. Eu sou budista, é um grupo. Eu sou evangélico, é um grupo. E esse grupo tem uma série de regras de comportamento que, por conta do pertencimento, que é uma questão cultural, a gente fica parecido, a gente se adapta a essa realidade, a este grupo, a esta cultura. Sim, estamos fazendo isso aqui para criar esses conceitos, para que a gente chegue em 12 vídeos que possam auxiliar no trabalho artístico. Aqui nós estamos falando de fazer sucesso, nós estamos falando de alavancar sua carreira. Na verdade, só queremos refletir sobre a nossa prática enquanto artistas. Então, falamos o que era arte, agora o que é cultura, que eu espero a contribuição de vocês, dizendo, ah não, Cícero, não é bem assim não, é desta forma. Estamos super abertos para discutir. Teremos mais um vídeo dessa primeira leva, o terceiro, e depois vamos fazer um ao vivo para discutir com vocês essas questões, e aí prosseguimos com o vídeo até o 12º vídeo, ok? Muito bem, lembre-se que esse material é mantido, esse conteúdo é mantido pela Livro Presente, livropresente.arte.br. Lá vocês podem consumir nossos produtos e ajudar aqui para que o canal continue existindo. Vocês também têm livros grátis lá, inclusive leiam lá, se você está assistindo esse vídeo e é artista, tem um lá que chama 69 Dicas para o Fracasso. Vale a pena aqui na nossa discussão, então vejam lá. Esse é um e-book na Amazon, então você pode baixar, ler agora, ainda antes do nosso próximo vídeo, já ter mais este conhecimento, 69 Dicas para o Fracasso, porque como eu disse, isso aqui não está falando do sucesso, de como fazer sucesso, na verdade estamos refletindo sobre a nossa prática enquanto artistas. livropresente.arte.br, temos mais 10 vídeos ainda, então vejam o próximo e nós vamos para o vídeo ao vivo, ok? Agradeço, um beijo para vocês.